15 dias. Então, o que a gente vai fazer? Bom dia, Luana. Então, o que a gente vai fazer? Bom dia, professor, olha só. Eu tô trabalhando, mas eu tô Tá eu tô joia, ouvindo tá a aula, joia. tá? Tá joia, obrigado. Então, o que que eu vou fazer? Nada. Então, eu vou condensar essa parte dos sentidos, que eu acho que eu dividi em 3 aulas. Eu vou resumir, falar dos sentidos, da importância deles, os sentidos que estão relacionados com a nutrição, com o paladar, né, com os prazeres. E aí eu vou deixar essa aula de contração muscular para P2, tá? Que tá ficando muito conteúdo para vocês e vocês vão fazer um monte de confusão depois. Aí na próxima, aí o que que vai acontecer? Eu vou liberar para vocês essa semana. A nossa atividade não vai ser, vai ter atividade, né, para vocês fazerem a respeito da aula, mas eu queria muito que vocês fizessem questões antigas da prova. Vocês ainda vão ter prova essa semana também, não vão? O quê? É. É uma enxurrada de prova que tá vindo por aí que eu não sei nem se eu respiro ou desmaio. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou liberar essas questões para vocês agora não. Vou liberar para quando vocês estiverem na outra semana. Que aí vocês conseguem estudar mais tranquilo, tá? Vai ter que ser. Senão vocês não vão conseguir estudar para as provas que vocês têm essa semana. Ô, André, Oi. A gente não tem prova essa semana, só na próxima semana. Ah, o pessoal de Maricá tem um calendário diferente, né? O pessoal de A Vassouras já gente, começou essa lá a partir semana. dessa segunda-feira, não, na outra já começa a enxurrada de prova, um dia atrás do outro. Por exemplo, terça tem uma, quarta já começa com segunda, terça a semana toda, até sábado, com a sua que vai até o dia 12, nesse dia tem 2 provas, no sábado. Chegando em casa tem que fazer a outra, então não vai ter tempo para estudar. Eu não estou tendo tempo para estudar para nenhuma prova, estou sendo sincera. Não estou tendo tempo para estudar nenhuma prova, não fiz nenhum resumo, só estou acompanhando aula, fazendo atividade, entregando trabalho, fazendo relatório, isso aqui é um negócio muito doido. Gente, agora você me assustou, hein? 2 provas. André, a gente de Vassoura já conseguiria dar uma... Ia ser 3. Peraí, né? Rosa, rapidinho. Peraí, Rosa, rapidinho. Stephanie, seu som tá muito baixinho. Você pode aumentar um pouquinho? Eu falei que a gente de Vassouras, a gente conseguiria dar uma atenção para sua matéria maior essa semana. A gente só tem prova prática de bioquímica na segunda, então a gente teria a semana para poder estudar. As nossas provas a gente já fez. Ah, então eu vou liberar essa semana. Aí quem puder estudar... Suas provas, Tá. Então quem puder estudar, estuda. Sim. Quem não puder, vai ficar disponível lá no AVA e estuda quando tiver disponibilidade. Tá? Agora, Rosa, isso me preocupou, hein? Porque não é que a minha prova seja difícil, não. É sim. Mas, é sim, é verdade. Mas se vocês não é difícil? Conseguirem, a gente pendura você. Mas se vocês não conseguirem estudar, vocês não vão ir bem. Isso me preocupou agora. Faz muito porque a minha prova não é decoreba. Eles não estão dando um tempo, digamos assim, para a gente ter liberdade para estudar. Tipo, ó, segunda tem uma prova, terça tem outra, quarta tem outra, quinta tem outra, sexta tem outra. Aí sábado tem 2 provas, só não é 3 sábado, porque eu tirei uma disciplina, aí ficou a sua e ficou nutrição e saúde, porque nutrição e saúde é online. Mas deixa eu te falar, o calendário aqui de Vassouras, ele intercala os dias. Pelo menos a gente tenta fazer isso, salvo quando tem que separar uma prova teórica e uma prova prática. Prova sim, direto. Aí, Rosa, deixa eu te falar, isso é porque você está fazendo disciplinas adaptativas, cumprindo créditos que ficaram para trás, e aí acabou acontecendo isso, ou realmente é o calendário normal do curso? Para mim está parecendo mais como normal. Porque já houve 2 mudanças de data. Entendeu? Entendi. Uma semana prática, para dar tempo para os alunos estudarem, deram mais tempo, assim, mudaram a data de prova, mas eu acho que não adiantou nada, porque tempo mesmo para estudar ninguém está tendo. Ó, segunda-feira, tecnologia dos alimentos, são 79 slides da semana passada.
entendeu? A professora dá muito slide, aqui são muito slide, então a gente não tá assim, fazendo resumo nem nada. E na minha parte, Não, eu não tô tendo é, tempo, não. não, beleza, vamos fazer E o sim, seguinte. É, eu tô fazendo, vamos sabe como fazer. é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo e treinando com as suas atividades, fazendo as suas atividades, aí eu não sei que milagre tá tendo tempo, Então, Bom, porque professor, as suas Gabriela atividades é que falando, tá eu, anexando na mente. é porque aqui em Maricá, a gente teve semanas e semanas de feriado, tá tendo uma feriada atrás do outro. Já sem ser semana que vem, na outra, a gente vai ter um feriadão enorme. E aí, como a gente sim, está tendo, não está tendo aula nesses dias, eles anteciparam e botou todo mundo em cima. Trabalho em cima, prova em cima, porque não tinha data. É porque, se eu não me entendi. engano, é dia 18, feriado numa sexta-feira, E vai e emendar dia até 20. quarta. É. Bem, gente, pior que assim, eu não tenho muito o que mudar, porque assim, ah, eu acho que já deu para vocês perceberem, né? Meu estilo. Pessoal de Maricá. O pessoal que já está comigo desde o semestre passado já me conhece. Então, assim, eu prefiro que vocês compreendam a matéria e que vocês tenham uma boa formação nela, porque ela é uma disciplina que vai ser base para um monte de outras, tá? Muito importantes para vocês da nutrição. Então, assim, as minhas provas, elas vão pedir que vocês raciocinem, que vocês dominem o conteúdo. Essa fala da Rosa agora, ela me deixou preocupado, porque se vocês não fizerem o acompanhamento da disciplina, a Rosa, ao mesmo tempo que a Rosa me deixou preocupado com essa situação de ter pouco tempo de estudo para a prova, uma outra fala dela me deixou mais satisfeito, que ela está acompanhando a disciplina. Isso já é um grande começo. Alunos que não estão acompanhando a disciplina, que não estão participando da nossa aula como deveriam, ou pior, não estão assistindo aos vídeos, não estão fazendo as atividades como deveriam ser feitas, estão copiando, fazendo de qualquer jeito. Esses alunos não irão bem. A gente só tem 2 semanas até a prova. Então, assim, quem não tiver acompanhando as aulas, vai afundar. Gente, não tem mistério. Não tem mistério. Essa conta não vai bater. Quem estiver enrolando até agora, não vai conseguir. Parabéns, então, a todo mundo que está participando das aulas. Eu tenho gostado muito da participação de vocês. Vocês estão sendo, assim, show de bola. Tanto desculpa aí, Maricá, eu não sei se vocês estão fazendo, se são os mesmos alunos que eu confundo, que estão fazendo. Ah, não, vocês não fazem mais genética. Vocês mudaram de genética, né? Quem fazia genética agora está fazendo genética online. A turma de Vassouras está fazendo genética comigo também, genética e patologia na terça-feira. Também a participação está ótima. Eu tenho certeza que essa turma vai bem, no modo geral. Tá? Mas esse aviso é só para quem não está acompanhando a disciplina. Se liguem, pessoal, porque a prova não é complicada para quem estiver acompanhando a disciplina. Tá? Rosa, continua fazendo isso que você tem feito, de acompanhar as disciplinas, fazer as atividades, tirar suas dúvidas, participar da aula, que você vai bem. Tá? Vou liberar, então, repetindo, vou liberar questões antigas de provas de biofísica e fisiologia dos semestres passados, para que vocês possam ir se preparando, fazendo como exercícios, tá? E aí a gente resolve numa revisão na próxima aula, já que a gente não vai ter mais a parte de fisiologia da contração muscular no próximo sábado, a gente vai fazer uma revisão, tá? Então, convido todos os alunos a participarem dessa aula de revisão para a nossa prova. Tá ok? Vou iniciar então o compartilhamento da tela para a gente começar a resolver as atividades dessa semana, ok? Pessoal, desculpa aí o desabafo. Sei que quem está participando da aula não precisava ouvir isso, né? Essa mensagem não é para vocês, mas como vai ficar gravado, acho importante registrar aqui. Que bom. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou da fisiologia reprodutiva, né? A gente falou desde
como os gametas são formados, né? Rapidinho, a gente não falou de meiose, não era o objetivo da nossa aula falar de meiose, né? Meiose é um assunto que a gente aborda em biologia celular, por exemplo, às vezes pode ser abordada também em genética, depende do contexto, né? E até dentro da fisiologia, como a gente está vendo aqui, dentro da embriologia. Então, o nosso foco na aula foi identificar, né, como que a gente respondia aos sexos, como que o nosso corpo é preparado para a reprodução, como ocorre aí o controle hormonal, né, principalmente na mulher, no ciclo menstrual, que é o que define, né, se vai gestar ou não, se vai ovular ou não, né? O homem tem pouca participação nisso. A fisiologia do sistema reprodutivo masculino está baseada quase que exclusivamente na produção de espermatozoides, né? Então, que é constante, né? Então, quem define tudo isso, quem precisa ser mais regulado é o organismo feminino, né? Que vai fazer todo esse preparo aí para a gestação. Então, sobre a preparação do nosso corpo para a reprodução, responda: o que define se um embrião vai apresentar testículos ou ovários? O cromossomo Y. Uhum. André, não tá compartilhando. Como fiz isso? Ah, desculpa, falha minha. Obrigado. Tá. Fiquei emocionado na hora que eu estava dando o recado. Cromossomos. Ou melhor, cromossomo, né? Qual Isso, cromossomo mesmo? Y. Por que, Marina, o cromossomo Y? O que tem nele que não tem no X? Eu botei porque ele define se terá testículo ou ovário. A ausência dele, a ausência dele forma os ovários. Já a presença, os testículos. Eu não detalhei, não. Só botei isso. É porque ele tem um gene que não tem no ovário. No ovário, no X. Ele tem um gene que não tem no X. Quem sabe qual é esse gene? Ele tem um gene. Tá picando, Rosa. Outra voz. Tem alguém falando aí. Peraí. Professor, Oi? Desculpa, te mutei sem querer porque eu mutei todo mundo. Pode falar, pode abrir o microfone. É o gene Bom SRY. dia. Bom dia. Fala, Stephanie. Seria o gene SRY. Tem uma vozinha de criança, de quem é? É meu filho, professor, desculpa. Ah, peraí, quem que tá falando? É, Carol. Ah, tá. Tá. Professor, eu coloquei assim, gônadas embrionárias, pois um gene específico no cromossomo Y induz as gônadas a se tornarem testículos. E que gene é esse? Stephanie, errado. você ia falar. O áudio da Stephanie tá baixinho, gente. Vamos tentar ouvir. Stephanie, qual o gene que você ia falar? Eu coloquei que é o gene SRY. SRY ou FDT. Uhum. É, que ele fica localizado no cromossomo Y, né, e ativa essa diferenciação das gônadas no testículo. Uhum. A gente chama esse gene de fator determinante ou determinador. Peraí. Ou determinador, né? Determinante ou determinador de testículos. Ele só é encontrado, então, no cromossomo Y. E cromossomo Y só aparece em indivíduos do sexo
masculino. Normalmente, né, gente? Salva aí. Mas de qualquer forma, tem o Y define as características secundárias masculinas. Então, o cromossomo Y tem esse gene aí que vai definir a formação do testículo. Como a mulher não tem esse gene, define-se que então ela vai dar origem ao ovário, tá ok? Ao invés dos testículos. As gônadas embrionárias vão dar origem aos ovários na ausência do cromossomo Y. As produções de gametas iniciam em qual momento das nossas vidas? Eu coloquei que nos homens a espermatogênese se inicia na puberdade e continua ao longo da vida. E nas mulheres a ovogênese começa ainda na vida fetal, mas os ovócitos eles ficam em pausa até a puberdade, quando a maturação ovacitária reinicia cada ciclo menstrual. Perfeito, Stephanie. De repente, convém colocar aí que as células germinativas sexuais masculinas são formadas ainda na fase embrionária, só não ocorre a diferenciação dela. Só vai começar a diferenciar na fase da puberdade, mas não tem problema nenhum, sua resposta está perfeita, tá? Não tem que corrigir, não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Todo mundo ouviu o que a Stephanie falou? Então, nos homens, né, os espermatozoides iniciam na puberdade. Esse período da puberdade varia de indivíduo para indivíduo, né? Normalmente é entre os 11 e 13 anos. E a produção de ovócitos iniciam ainda na fase intrauterina. Ainda na fase fetal. E ficam parados em prófase 1 até serem... Eu não posso nem falar até a puberdade, né? Porque vai ter ovócito que vai ficar parado na prófase 1 até os 40, 45 anos da mulher. Né? Que é quando ela vai ovular. E aí, quando ocorre essa maturação do ovócito, que era primário ainda na fase fetal, quando ela vai ovular, se transforma em ovócito secundário, que fica parado em metáfase 2. Quando termina a gametogênese feminina? Quando termina a formação do ovócito fazendo um óvulo, um ovócito maduro? Em qual momento isso acontece? O ovócito começa a se diferenciar na fase fetal da mulher. E quando é que ele termina a sua maturação e se transforma em óvulo? Quem lembra? Ele é Só, fecundado? exatamente, só quando for fecundado. Depois do ovócito ser ovulado e ser fecundado por um espermatozoide, é que esse ovócito termina a sua divisão celular e se transforma em óvulo. Perfeito, tá? Então veja bem, o ovócito feminino, olha, o ovócito começa a sua diferenciação na fase fetal, dentro do útero. E pode terminar lá por volta dos 45, 50 anos, se a mulher ovulá-lo e ele for fecundado. Tá? Então, uma mulher que engravida aos 45 anos, esse ovócito ficou parado até os 45 anos, naquela fase de prófase 1 da divisão meiótica. Tá? André, então Ok? a Oi. fase 1, ela vai até o momento em que o óvulo é fecundado? Não. O ovócito, a mulher fica com o ovócito 1, que é o primário, tá? Sim. Até
a ovulação. Deixa eu Ah. colocar aqui, ó. Fetal até a ovulação. Como ela ovula uma vez por mês, né? Isso vai sendo gradual. Cada mês um ovócito vai passar por esse processo. O ovócito secundário é formado na ovulação. E o ovócito maduro, que é ele totalmente diferenciado, com a sua divisão completa, o ovócito maduro é o que a gente chama de óvulo. Quer dizer, que a gente deve chamar de óvulo, né? Porque o comum na linguagem popular é chamar esse aqui de óvulo. Porque quando a mulher ovula, ela acha que tá, né? A gente aprende isso no ensino fundamental. O ovócito maduro, o óvulo formadinho, ele só é formado na fecundação. Então, são 3 estágios do ovócito aí. O ovócito primário, que fica parado até a ovulação, o ovócito secundário, que é formado na ovulação, e o ovócito maduro, que ocorre na fecundação, que é maturado na fecundação. Entendi. Obrigada. Nada. O que acontece na puberdade que reinicia a gametogênese? Então, ó, tanto os espermatozoides são produzidos na puberdade, quanto os ovócitos são produzidos, começam, né, os ovócitos secundários a serem produzidos na puberdade também. O que acontece na puberdade que reinicia esses processos de gametogênese? Professor, eu botei assim, na puberdade, o aumento da produção de hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, pela hipófise, estimula a retomada da gametogênese, que leva ao desenvolvimento dos órgãos produtivos e à produção de gametas maduros. Perfeito. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Obrigado, Rosa. Então, eu anotei aqui, ó. A hipófise aumenta a secreção de FSH e LH. Se a tia para cima, significa que aumenta. Hipófise aumenta a produção de FSH e LH, que estimula a gametogênese, tanto masculina quanto feminina. Isso acontece na puberdade. Alguém complementaria essa resposta da Rosa, que está muito boa? Alguém complementaria com mais alguma informação? Eu respondi um pouco mais. Aqui, antes, deixa eu só falar que a Juremi não está conseguindo entrar, tá? Na aula. Aqui, a minha resposta foi: há um aumento na liberação de hormônios, como o hormônio luteizante, que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH, que estimula os ovários e testículos. Esse processo é o início da gametogênese que é a produção ativa de gametas, óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens. É isso? Está errado? Eu mudaria óvulos por ovócitos. Tá. Por quê? O óvulo só vai ser formado na fecundação. É verdade. Imagina se todo ovócito virasse óvulo. Verdade. Quantos filhos vocês teriam ao longo da vida? Socorro. Né? Uhum. Você não colocou a parte da hipófise secretando os hormônios aí. Não. É importante. Quem complementou com outra coisa? Professor, eu coloquei desenvolvimento dos órgãos feminino. O desenvolvimento dos ovários, você diz? Dos órgãos reprodutivos. Tá.
Do masculino também, né? Também depende da maturidade tá bom. Depende da maturidade do ovário e da maturidade do testículo também. Boa. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Tem esses hormônios aí, FSH e LH, que vão ajudar nesse processo aí. Vão ajudar nessa maturação desses órgãos sexuais, inclusive. O que eu colocaria... Oi? Ok, que acontece a reativação da gametogênese, né, e nos homens a produção de espermatozoides inicia devido ao aumento da secreção FSH e LH, e nas mulheres os ovócitos voltam a amadurecer em resposta a esses hormônios, levando à ovulação. Beleza. Você não colocou hipófise também? Não, eu coloquei só a parte do aumento da secreção, mas não coloquei a hipófise. Tá. Eu colocaria uma outra coisa iniciando todo esse processo. A maturidade do hipotálamo. A gente precisa passar pela fase da puberdade para o hipotálamo maturar. E aí o hipotálamo maduro... Hipotálamo é aquela regiãozinha do cérebro que estimula a hipófise. Lembra o eixo hipotálamo-hipófise? O hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotropinas, GNRH. Hormônio liberador de gonadotropina humano. Tá? Eu colocaria isso, que o hipotálamo também se torna mais maduro ao longo da fase infanto-juvenil, e aí na puberdade estimula a hipófise, né? Secreta o GNRH, estimulando a hipófise a secretar o FSH e o LH. Entenderam isso? E quem não colocou a hipófise, gente, tem que colocar, tá? Coloca a hipófise aí, porque isso aí vai ser importante para vocês. O FSH e LH é liberado pela adenopófise. Estou falando... Ô, André, eu me perdi aqui. O hipotálamo se torna maduro na puberdade, é isso? Isso. E estimula a hipófise. Estimula a hipófise. A secretar FSH e LH. Tá bom. Tá? Como que ele estimula a hipófise? Se você quiser colocar, você pode colocar que ele secreta o hormônio, o hormônio liberador de gonadotrofinas. GNRH. Hormônio liberador de gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? É difícil. Quais são as gonadotrofinas? FSH e LH. Então, o hipotálamo secreta o hormônio que vai ser responsável por estimular a hipófise e a liberar FSH e LH. Gonadotrofinas, então, são o LH e o FSH. E o GNRH é esse aqui. Ok? Vamos lá, então, aos métodos contraceptivos. Sobre os métodos contraceptivos, abaixo, pesquise e explique como eles funcionam, associando-se com a regulação hormonal da ovulação, ou seja, inibindo a secreção de FSH e LH. Por que eu coloquei inibindo? Porque a ideia dos métodos contraceptivos hormonais é você inibir a ovulação. Tá? Então, todos os métodos contraceptivos orais ou injetáveis à base de hormônios
servem para inibir a ovulação. Então, vamos lá. Uso constante de pílulas anticoncepcionais contendo estrogênio e ou progesterona. Eu coloquei que inibe a secreção de FSH e LH por meio de feedback negativo, hipotálamo e hipófise. Isso impede o crescimento folicular e a ovulação. Legal. Legal. Gente, agora eu percebi que eu tô fazendo uma coisa aqui engraçada, né? Como é que é a nossa cabeça? O som da Stephanie tá baixo, eu tô de fone de ouvido e aproximo a cabeça do computador para ver se eu vou ouvir melhor. Ah, Jesus, vamos lá. Ai, ai. Perfeito, Stephanie. Professor, Oi. A gente está eu vendo, coloquei professor. assim, esses hormônios inibem a liberação de GNRH, de FSH e LH pela hipófise. Sem FSH, os folículos não se desenvolvem e sem o pico de LH, a ovulação não ocorre, prevenindo a gravidez. Perfeito. Então, a gente tem estrogênio e progesterona aumentado, né? Quando vocês tomam a pílula, as mulheres ficam com estrogênio e progesterona aumentado, dependendo do anticoncepcional oral que ela faça uso, né? E aí, esse estrogênio e essa progesterona aumentada, eles vão inibir feedback negativo, eles estão altos, não precisam ser mais produzidos, porque eles já estão altos, e aí inibem o hipotálamo, inibe a secreção de GNRH, e aí esse GNRH inibido não vai estimular a hipófise. Nossa, tá ficando pequenininha aqui, pera. Aí, sem a secreção desse GNRH, a hipófise também vai ficar com a secreção de... Eita, não tá cabendo. Com a secreção de FSH e LH inibido. Vou tirar esse estrogênio daqui e essa progesterona. Vou colocar do lado aqui. Tá atrapalhando. FSH e LH ficou também inibido. Sem FSH e LH, não tem a maturação dos folículos ovarianos. Ou seja, não tem ovulação. Para os folículos ovarianos maturarem e liberarem o ovócito, né, passar para aquele folículo primário, secundário, terciário, maduro, e expelir o ovócito secundário, tem que ter FSH e LH, tá? Principalmente o FSH e o pico de LH que faz a ovulação acontecer, como a nossa colega bem colocou aí, tá? Então, Stephanie está de parabéns também. Stephanie comentou que isso é um feedback negativo, porque se tem muito estrogênio e progesterona, ocorre a inibição do processo. E se tem pouco estrogênio e progesterona, vai ter a indução desse processo, tá? De secretar FSH e LH. Isso é um feedback negativo. Qual o efeito do hipotálamo? Secretar FSH e LH, aumentando estrogênio e progesterona. Se o hipotálamo faz estrogênio e progesterona aumentar, e, em contrapartida, estrogênio e progesterona faz o hipotálamo parar, nós temos um feedback negativo. O efeito do hipotálamo, que é aumentar estrogênio e progesterona, é seu próprio inibidor. Então, isso é um feedback negativo. Parabéns aí, tá, Stephanie? Alguém colocou alguma outra coisa, gente? São muitos detalhes, né?
Compare... desculpa, ainda tem mais. Uso da pílula do dia seguinte. Ele contém altas doses de hormônios que podem impedir ou atrasar a ovulação, dificultar a fertilização e tornar o endométrio menos receptivo à implantação. Repete de novo que o início eu não consegui entender. Contém altas doses de hormônios que podem impedir ou atrasar a ovulação, dificultar a fertilização e tornar o endométrio menos receptivo à implantação. Perfeito. Alguém colocou alguma outra coisa, complementando? Eu coloquei assim: a pílula bloqueia e atrasa a ovulação ao inibir a liberação de LH, pois contém doses elevadas de hormônio. Acho que está mais resumido, né? Não fala qual hormônio, não? Não. Só botei isso. Professor, O meu colocou. O meu eu coloquei. botei. Peraí, rapidinho, fala uma de cada vez, pode falar. Depois a outra fala. Pode falar. Tá, ok. Eu vou falar. A pílula do dia seguinte contém uma dose alta de progesterona do embrião. Além disso, também pode causar alterações do endométrio, tornando menos receptivo à implantação. Você falou que aí do que tem do embrião aí? Não tem Progesterona. progesterona? Fala de novo o início aí que você mencionou embrião. A pílula do dia seguinte contém uma dose alta de progesterona do embrião. Além disso, também pode causar alterações do endométrio, tornando menos receptivo à implantação. Não, esse hormônio não é do embrião, é o hormônio que a pessoa toma com a pílula do dia seguinte. Tá? Corrige aí. Não é o hormônio do embrião. Ok. Show? Quem falou aí, quem que ia falar também, pode falar, gente. Pode falar. Não? Então, a pílula do dia seguinte, ela é um boom, né, desse hormônio, progesterona. Tem outros hormônios também envolvidos. Tem pílulas que são até compostas com mais de 2, às vezes 3 hormônios. Bem, o fato é que a pílula do dia seguinte, ela vai ser consumida depois do ato sexual, né, imaginando uma possível fecundação depois desse ato sexual. E aí, o objetivo não vai ser apenas retardar a ovulação, né? Porque se a mulher já tiver ovulado, não tem mais como voltar atrás desse processo. Mas ela retarda a ovulação se ela ainda não aconteceu. Mas tem outros efeitos. Algumas composições diminuem a produção de muco cervical na vagina e até mesmo de secreções na tuba uterina, impedindo que os espermatozoides se mobilizem até chegar à tuba, que é onde está o ovócito para ser fecundado. Então, ela dificulta a chegada dos espermatozoides ao óvulo. Como esse percurso é complicado para o espermatozoide fazer, isso pode levar horas, né? Então, aí a importância desse anticoncepcional também não ser tomado, né, muito tempo depois. Teve a relação sexual, teoricamente é à noite, né? Já toma logo depois, já toma quando amanhecer, que aí as chances dele funcionar é maior. Além disso, ele como acho que foi a Stephanie que falou, ele pode estimular a descamação do endométrio uterino e aí não vai ficar propício à implantação caso já tenha havido a fecundação, né? Então leva um tempinho também, leva alguns dias também para o zigoto
né, se transformar em um pequeno embrião ali, né, passar pelas aquelas origens embrionárias, blastocisto, né, até chegar a implantar no endométrio uterino. Então, ele também impede, também cria essa barreira de implantação caso tenha ocorrido já a fecundação, ok? Lembrando que a pílula do dia seguinte não deve ser usada como método anticoncepcional hormonal padrão da mulher, tá? Como tem uma carga de hormônios muito elevada, né, para aquele momento, não deve ter uso regular, né? Deve-se optar por outros métodos contraceptivos, principalmente o uso de preservativos, né? Ah, uso de preservativos sexuais masculinos ou femininos e também o uso da pílula. A gente está focando aqui no uso da pílula porque é o que tem a ver com o nosso assunto, né, da aula. Mas existem outros métodos contraceptivos que não podem ser esquecidos, desde gel espermicida, né, a DIU, a diafragma, né, camisinha feminina, camisinha masculina, né? O melhor método contraceptivo é não fazer, né? Todos eles Ai, têm meu Deus. algum potencial de falha, mas você conciliando dois métodos contraceptivos diferentes já aumenta muito mais a chance de não ter uma gestação. Então, por isso, normalmente recomenda-se o uso de preservativos, mais o uso de anticoncepcionais hormonais, para que tenha uma segurança melhor, né? Que a mulher possa se proteger de uma gestação indesejada, usando a pílula, que depende dela, né? E caso, né, até em caso de violências sexuais, gente, né, que o estuprador não usa preservativo, né? Então, a pílula do dia seguinte também é usada nesses casos também, né? Uso de anticoncepcional injetável a cada 3 meses. André, Oi? Eduarda Valadares, de Maricá, ela não Hum, está conseguindo. Eu passei para ela o link do AVA, mas ela não está conseguindo. Ela me passou o e-mail dela. Tem como passar para ela o link? Tem, peraí que eu vou tentar aqui. Ela já te mandou o e-mail? Mandou. Mandou? Tá, Uhum, manda aí no chat que eu vou copiar aqui e mando para ela. tá bom. Pronto, te enviei. Valeu, chegou aqui. Que é tão ruim. Os colegas querem entrar e não estou conseguindo. Eu já enviei. Eu enviei no grupo e enviei para ela no privado, Não mas vai, ela... né? Eu não O sei por que André, que tem esses problemas. Oi? vou mandar o da Juremi também, que ela também não está conseguindo entrar. Tá, Espera tá aí que eu joia. tô tentando aqui entrar no chat, que meu computador é lento também. Espera aí. Tá difícil. Meu computador não está ajudando. Posso falar? Pode. Juju Paixão 1989. Você consegue ver aí? A tela tá compartilhando? @gmail.com. Vou anotar aqui. Juju Paixão 1989 @gmail.com. Isso. Enviei. Enviei para Falando ela com e ela. para Eduarda. Maria Eduarda.
Ah, foi isso mesmo que eu digitei, certinho. Obrigada, André. Nada. Agora a gente vai falar. Ah, não. Uso de anticoncepcional injetável a cada 3 meses. Tem que ele forma faz? semelhante àquilo, mantendo níveis elevados de progesterona para inibir o FSH e o LH, impedindo a ovulação. Exatamente. Tem o mesmo efeito da letra A, né? A diferença é que essa concentração é maior, ele leva mais tempo para ser metabolizado e fica aí um período maior de pausa da administração desse medicamento. Então, nos primeiros dias após a injeção desse anticoncepcional, a mulher tem uma estabilidade um pouquinho prejudicada por conta desses níveis hormonais mais elevados de progesterona. Mas depois isso vai normalizando. Isso é mais cômodo para mulheres que não conseguem ter a regularidade do uso diário do anticoncepcional oral, né? Pode ser uma alternativa aí também. Gente, todo uso de anticoncepcional, é importante reforçar isso também, deve ser acompanhado por uma ginecologista, tá? Ou por um outro profissional médico capaz para isso, porque podem trazer consequências para a mulher, tá? Não sei se vocês sabem, mas anticoncepcionais também podem causar trombose, né, endometriose. Então, tem alguns anticoncepcionais que são mais recomendados para alguns casos específicos, outros para outros casos específicos. Outros anticoncepcionais servem para tratamento de, por exemplo, ovário policístico, né? Então, tem vários usos aí dos anticoncepcionais, tem vários anticoncepcionais diferentes, mais adequados a cada mulher. Então, uma mulher que tem histórico de trombose na família, ou que já teve caso de trombose, né, ela própria, não deve fazer uso de anticoncepcionais orais ou injetáveis, qualquer uso de anticoncepcional hormonal sem a consulta médica, para estipular qual anticoncepcional vai ter menor chance de causar essa, essa, essa trombose. Lembrando que trombose pode ser um fator determinante para acidente vascular encefálico, né? Ou o AVE, né? O antigo derrame, ou um AVE isquêmico mesmo, que é um entupimento do vaso, né? Então tem que se preocupar com esses detalhes, tá bom? Não é apesar de ser vendido sem restrição médica, não é um, um produto que é livre de efeitos colaterais. Pelo contrário. Compare os efeitos do uso de anticoncepcionais com a menopausa. A maior ou menor produção de FSH? Vou deixar isso aqui. Eu vou usar agora nessa questão. Professor, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Bem-vinda. Então, vamos lá. Quando faz uso de anticoncepcional, tem maior ou menor produção de FSH e LH do que na menopausa? Menor produção. Menor produção. A gente já viu até na resposta anterior, né? Se faz uso do anticoncepcional oral ou hormonal, né? Bloqueia o hipotálamo, né? Inibe o hipotálamo a secretar o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, que vai inibir, e sem esse GnRH, a hipófise também fica inibida e não libera FSH e LH como deveria. Então, no uso de anticoncepcional, a produção de FSH e LH diminui. Por quê? Tem muito estrogênio e progesterona sendo ingerido pela mulher. Então, diminui FSH e LH. E na menopausa tem mais por quê? Por que na menopausa tem mais FSH e LH? Porque tem menos produção de estrogênio e progesterona? Exatamente. É justamente a resposta da B, né? Na menopausa, o ovário da mulher produz menos progesterona e estrogênio. E é um feedback negativo, né?
Se tem pouco estrogênio e pouca progesterona, isso vai induzir o hipotálamo a induzir a hipófise a produzir mais FSH e mais LH, na tentativa de aumentar essa produção de estrogênio e progesterona. A ideia, o princípio é entender que o hipotálamo induz o aumento de estrogênio e progesterona. Então, se a mulher, na menopausa, tem menor produção de progesterona e estrogênio, porque seu ovário já não faz essa produção adequadamente, o hipotálamo vai reforçar o estímulo para ela fazer essa progesterona e esse estrogênio. E qual é o estímulo? Induzir a hipófise a produzir FSH e de LH. responder essa. Oi? Eu esqueci de responder essa. Ah, tá. Mas vai acompanhando aí. Aham, Qualquer dúvida, se pergunta. tá bom. Nada. E então a C eu já fui respondendo. Por que essas diferenças acontecem? Pensa nos feedbacks que regulam as produções desses hormônios. Então, justamente isso. Se a mulher toma estrogênio e progesterona, aumenta estrogênio e progesterona. Bloqueia todo o processo de estímulo do hipotálamo para produzir mais. Não precisa mais de estrogênio e progesterona. A mulher já ingeriu muito. E no caso da mulher em menopausa, não tem tanta progesterona nem tanto estrogênio. Aí vai estimular, vai ocorrer o contrário, vai estimular o hipotálamo a produzir FSH e LH lá na hipófise. Aí Então, Então, quando a gente está no caso da puberdade, é o feedback negativo. E quando está na menopausa, já passa a ser o feedback positivo. Não, é sempre negativo. É sempre negativo, mas eu quero dizer assim, ele faz uma situação meio que contrária, né? Exatamente. Mas é tudo em virtude da concentração de estrogênio e progesterona. É ela que determina o que vai acontecer com o hipotálamo. E o hipotálamo determina o que vai acontecer com estrogênio e progesterona. Resumindo, seria isso aqui, ó. O hipotálamo induz a produção de estrogênio e progesterona. Estou resumindo, tá? Estou resumindo aquela figurinha ali de cima. Estrogênio e progesterona inibem o hipotálamo a secretarem mais estrogênio e progesterona. Isso é um feedback negativo, quando o efeito no caso aí do hipotálamo, quando o efeito dele inibe ele mesmo. Isso é um feedback negativo. Isso vai acontecer quando quando vocês estiverem usando anticoncepcional. Essa aí é a 3, André? A C, eu me 3C. perdi aqui. É a 3C. É a 3C. Então, quando usa anticoncepcional, estrogênio e progesterona aumenta, e aí inibe o hipotálamo. E quando está na menopausa? Quando está na menopausa, estrogênio e progesterona estão baixos. Se está baixo, estimula o hipotálamo a produzir mais estrogênio e progesterona. Então, aqui está a menopausa. É um feedback negativo também. Porque, veja bem, qual seria o efeito do hipotálamo? Produzir estrogênio e progesterona. Mas se tem pouca progesterona e estrogênio, ele vai ativar o hipotálamo. Então, isso é um feedback negativo, é contrário. Se tem pouco estrogênio e progesterona, vai inibir vai ativar o hipotálamo a produzir mais estrogênio e progesterona. Se fosse um feedback positivo, menos estrogênio e progesterona levaria a menos estrogênio e progesterona, que levaria a menos estrogênio e progesterona. O feedback positivo vai levando sempre a mesma coisa, vai potencializando aquele efeito. Não tem efeito contrário. Feedback negativo sempre tem efeito contrário. Então, nos dois casos,
mesmo tendo inibição do processo e mesmo tendo a ativação do processo, ambos os casos são feedback negativo, porque são opostos. Entendi. A gente vai linkar um negócio com o outro, aí às vezes dá um nó na cabeça. Exatamente, exatamente. Por isso que eu não vou dar aula de contração muscular para vocês na P1, não. Obrigada. Não. Sobre a fertilização, a implantação do embrião e a gestação, responda. A fertilização normalmente ocorre em qual local? Fertilização é fecundação, né? Normalmente ocorre em qual local? Eu coloquei na tuba ampola da trompas de tuba Fallot. uterina. Na ampola da tuba. A ampola da tuba Uterina. uterina. Tuba uterina é trompa de Falópio. Mas não se usa mais esse termo, tá? Hoje em dia se usa tuba uterina. São duas tubas uterinas, uma ligada ao ovário direito e a outra ligada ao ovário esquerdo. Cada mês, um ovário ovula, né? Cada ciclo menstrual, um ovário ovula, e aí vai ocorrer na ampola, a parte mais distal, assim, um pouquinho mais para o finalzinho da tuba uterina, mais perto do ovário ali, uma porção um pouquinho mais dilatada, normalmente é ali que ocorre a fertilização. Caso o embrião não consiga chegar até o útero, pode ocorrer a implantação dele no epitélio da tuba uterina, que é uma gravidez que a gente chama ectópica, fora do local correto, a gravidez tubária. E aí a mulher passa por uma cirurgia para retirada desse embrião, dependendo, lógico, né, do grau em que ele esteja ali. Alguns medicamentos também podem induzir a mulher a expelir esse embrião que estava implantado em local errado. Mas acho que na maioria das vezes, agora não me recordo, gente, dependendo do local onde ocorre a implantação, se está tendo uma inflamação ou não, aí é caso cirúrgico, tá? Na ampola da tuba uterina. Então, é ali que ocorre. Quais hormônios são fundamentais para manter o endométrio durante a gestação? Explique. O endométrio, só para a gente lembrar... O endométrio, só para a gente lembrar, é aquela camada interna do útero onde o embrião se implanta. Fala de novo, Stephanie. Progesterona e estrogênio. Eles evitam a descamação do endométrio e garantem a nutrição do embrião. Uhum. Principalmente aí vamos chamar bastante atenção para a progesterona, tá? Mas estrogênio também, com certeza. Por que normalmente não ocorre uma ovulação depois da implantação de um embrião? Depois do processo de implantação do embrião, leva a um aumento da produção de progesterona que inibe a produção de FSH e LH, impedindo a ovulação. Exatamente. Então, quando tem a fertilização, aumenta a produção de estrogênio e progesterona, algo com princípio igual ao do anticoncepcional. Fecundou, vai ter um aumento de estrogênio e progesterona, que vai inibir o hipotálamo a produzir o hormônio liberador de gonadotropina, que inibe a hipófise a produzir FSH e LH, sem FSH e sem LH, sem ovulação. Olha como a nossa aula está praticamente resumindo nesse esqueminha aí, né? Você vê como que é importante saber isso. E como que essa progesterona é produzida depois que tem a fecundação? Por que ela aumenta? Como? Por quê? Qual que você está perguntando, André? Na letra C, na letra C, na letra C, a gente já viu que não ocorre ovulação depois de uma implantação de embrião, ou seja, a mulher não engravida várias vezes, né, a cada ovulação, fica 9 meses de gestação aí sem ovular,
Aham. Porque aumenta a concentração de progesterona, a produção de progesterona e estrogênio. E aí bloqueia a produção de FSH e LH pela hipófise, não tendo ovulação. Essa é a C, Mas né? A B. essa é a C. Essa é a C. A C, tá. Mas o que leva a mulher gestante, ou depois de ter fecundado, depois de ter havido a fecundação, o que leva a maior produção de progesterona? Camada de células? Oi? É uma camada de células que impede a entrada de mais de um espermatozoide? Não, é a letra C que a gente está falando ainda. Ah, tá. A produção do HCG, professor? Produção do HCG, hormônio. Gonadotropina. Cariônica. Hormônio. Gonadotropina Coriônica humana. coriônica humana. É o corpo Isso. ativo, né? Eu coloquei isso Ela também. mantém o corpo lúteo ativo. Desculpa, não entendi. Ela mantém o corpo lúteo ativo. Exatamente. O corpo lúteo é o que sobra depois no ovário quando o folículo expele o ovócito. Depois que tem a ovulação, o que sobra no ovário a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele vai ser mantido ali pelo LH, o hormônio luteinizante, e vai produzir HCG, que é o hormônio coriônico, hormônio gonadotrófico coriônico humano, do saco coriônico do embrião também, e que é o exame beta-HCG que vocês fazem quando querem saber se está grávida ou não. É a dosagem desse hormônio que é feita. Ele é produzido, então, depois que ocorre a fecundação, e ele estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo. Uhum. Eu respondi isso também, mas a minha resposta ficou um pouco maior. Pelo corpo lúteo. E depois, o corpo lúteo ele não fica ativo o tempo inteiro. Depois, quem é que faz essa produção de progesterona? A placenta? A placenta. Depois é a placenta que assume esse papel. Aí a placenta vai mantendo esse nível de progesterona mais alto até o final da gestação. Mas, Tá? professor, esse processo todo tem a ver que às vezes a placenta não estoura e aí tem que precisar de ajuda para estourar a placenta por causa do tempo de nascimento? Tem a ver a isso? Não, tem não. Não, né? Não, tem não. Aí já são outras alterações que podem ocorrer ao longo da gestação, né? Então, até fatores ambientais podem interferir nisso, né? Mas não é isso que... Não é só isso que pode estar relacionado, não, tá? É claro que se tiver uma baixa produção de progesterona, o endométrio do útero fica desprotegido, porque essa progesterona é que mantém o endométrio, a camada do útero, estável durante a gestação, preparada para isso. Claro que se a mulher tiver uma produção baixa de progesterona, ela vai ter uma retenção mais prejudicada do feto, com certeza. Mas não é só isso que vai definir, tá? Não pode colocar só isso, porque senão seria fácil, né? Seria só a mulher tomar progesterona e o problema estaria resolvido de descolamento de placenta. Mas não é só isso que define. O André, eu coloquei assim, minha resposta ficou um pouco grande, eu quero só confirmar. Depois de implantado o embrião, a produção de HCG pela placenta mantém o corpo lúteo produzindo progesterona e estrogênio, que exerce um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Isso inibe a liberação de GNRH, FSH e LH, impedindo o desenvolvimento de novos folículos e ovulação. Está certo? Só o iniciozinho que eu faria uma correção. Lê de novo o início para mim.
Acho que fala da placenta manter o corpo lúteo. Depois de implantado o embrião, a produção de HCG pela placenta mantém o corpo lúteo produzindo progesterona e estrogênio que... Pois é, a placenta vai produzir depois que o corpo lúteo não der mais conta. Porque a placenta não é formada logo de início. A placenta é num estágio mais avançado da fase embrionária. Mas eu acho que aqui faltou, foi uma vírgula mesmo. Pela placenta... Peraí. Sei lá. Depois você organiza melhor essa ideia aí, só para reforçar que a placenta não é formada logo de início. É o corpo lúteo que faz no início e depois a placenta. Então, tá. Mas então, o corpo lúteo mantém a placenta, não é isso? Não. O corpo lúteo depois ele se desfaz, ele vira corpo álbucas. Ou mesmo que ele permaneça como corpo lúteo, a produção vai ser pequena para manter. Aí a placenta que assume. Tá bom. Vou rever isso aqui depois. Tá? Uhum. De início é o corpo lúteo, depois é a placenta. Entendi. Aí, por que apenas um espermatozoide fecunda um ovócito secundário? Devido à reação de zona que torna a zona... Devido à reação de zona que torna a zona pelúcida impermeável após a penetração de um espermatozoide. Isso aí. Impedindo assim a entrada de outros e prevenindo a polispermia. Foi isso que eu escrevi. Polispermia? Não lembro se é esse nome mesmo, não. Mas deixa, porque eu não me recordo. Polispermia. Tá. Não me recordo desse termo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Obrigado, Marina. É isso aí. Só trocaria a reação de zona por reação cortical. Reação cortical? Na zona pelúcida. Tá. O que é essa zona pelúcida? Alguém me falou isso quando eu estava respondendo assim. Uma camada de células Minto, não é isso não. A zona pelúcida é aquela camada de glicoproteínas em volta do que envolve os óvulos, né? Isso, que envolve os ovócitos. Isso aí. E tem a... Ai, meu Deus, esqueci o nome. A corona radiata que dá a origem, que é aquela camada de células. Alguém lembra? Tem aquela camada de células que fica por fora da zona pelúcida, eu não estou lembrando o nome agora. Deu um branco. E aí essa zona, quando o espermatozoide encosta nessa zona pelúcida, né, tem a reação cortical, né, Marina? E aí ela muda a sua estrutura e bloqueia a entrada de outro espermatozoide. Uhum. Depois a gente volta lá na aula. Depois vocês podem voltar lá e ver essa camada de células. Alguém anotou? Eu não lembro. Célula, André, é a corona radiata? Não, corona radiata não é quando ainda está no ovário? Eu não lembro agora, deu um branco. Como é que é? O que você quer saber? Qual o nome de quê? Aquela camada de células. Eu acho que é a corona radiata, que ela tem aquelas células granulosas. Células da granulosa. É isso aí. A corona radiata é quando está no ovário, quando está no folículo. Aí quando se desprende a gente chama de células camada de granulosa ou células granulosas. Deixa eu ver se é isso mesmo. A corona radiata mesmo. Você está certa mesmo, Stephanie. É corona radiata mesmo. Então eu estou invertendo. Corona radiata. Dá para confundir. Confunde.
Confunde. Eu entendo vocês perfeitamente, gente. A cabeça buga. E agora as questões do artigo, para a gente revisar aí. Vocês fizeram essa? Chegaram a ler o artigo? Sim. Quais fatores encontrados pelos autores podem interferir na fertilidade de homens e mulheres? Eu coloquei estado nutricional inadequado, consumo excessivo de gorduras saturadas e trans, carência de micronutrientes, tabagismo, sedentarismo, consumo abusivo de álcool, estresse crônico. Tanta coisa, não é? Uhum. Eu botei mais ou menos isso também. Isso aí, Estresse, fatores... cafeína, tabagismo, alimentação inadequada, obesidade, subnutrição e por aí vai. Isso. Está muito relacionado com os nossos hábitos de vida, né? Muitos fatores a gente associa muito infertilidade com fatores genéticos, fatores hereditários, né? Predisposição. Certo que isso aconteça. E que realmente é um fator muito limitante para a fertilidade em alguns casos. Mas a gente também tem fatores ambientais, principalmente relacionados à alimentação e uso de drogas, que tornam essa infertilidade aí, né, possível também. Então, de fato, tem fatores ambientais. E aí, quando junta uma predisposição, uma hereditariedade nesse processo, junto com os fatores ambientais, pronto. Aí você tem mais chance ainda de ter a infertilidade. Nas mulheres e nos homens, tem diferença de alguns fatores que possam causar mais a infertilidade em homens do que em mulheres? Ou não? O estresse. O estresse. O estresse. Com certeza, né? O estresse muda muito a regulação hormonal aí das mulheres. Por que dieta mediterrânea? Marinho, os anticoncepcionais também, né? Por longos períodos. Então, mas isso não é uma regra, tá? Pode sim acontecer, mas não é uma regra. Mas pode sim acontecer, perfeito? Pode sim. Dependendo ainda mais do tipo de anticoncepcional que você usa. Se for aquele injetável de a cada 3 meses, tá? Tem um pouquinho mais de chance do que os outros. Se você faz uso contínuo para não menstruar, ou se você faz aquele intervalo no final, né? A cada 28 dias você para, menstrua, né? Ovula e menstrua. Melhor, não ovula, mas menstrua. Ou se você faz uso contínuo para não menstruar, também dá diferença. Por que dieta mediterrânea é melhor que a ocidental para o tratamento da infertilidade feminina? Tem Os a ver com alimentos essa adequados? resposta. Quais são os alimentos principais da dieta ocidental? Eu botei aqui com maior consumo de alimentos frescos e integrais, que fornecem antioxidantes e reduzem o processo inflamatório, e gorduras saudáveis que podem melhorar a função reprodutiva. Isso na dieta mediterrânea. E o que tem na ocidental que causa que pode aumentar a infertilidade feminina? A ocidental ela é fortemente estabelecida por altos níveis de ingestão de carne vermelha. E gordura, né? Processos alimentares ricos em gordura, açúcar e grãos refinados. Exatamente. É a nossa dieta. Essa dieta ocidental é a nossa dieta. O que a gente mais come aqui. Aí você imagina o ápice disso sendo lá nos Estados Unidos. Né? Aí é a referência da dieta ocidental aos Estados Unidos. Perfeito. Quais nutrientes podem ser importantes no tratamento de infertilidade masculina? Eu coloquei assim: zinco, que é essencial para a produção de espermatozoides, selênio, que é antioxidante, que ajuda a proteger os espermatozoides de danos oxidativos. Ácido graxo, ômega 3, são importantes na produção de espermatozoides e saúde reprodutiva. Os ácidos graxos insaturados, né? Principalmente os poliinsaturados, ômega 3, ômega 6, talvez também. Perfeito. Alguém colocou mais alguma coisa? Algum outro nutriente? Tem zinco, Eu não lembro. vitamina E, vitamina C,
Ácido fólico, coenzima Q10 e L-carnitina. Coenzima Q10, ó, legal. Coenzima Q10 tem sido muito utilizado, né? Elas meio que auxiliam na motilidade, né? E na integridade dos espermatozoides. Isso. Mas tem muita mulher usando também coenzima Q10, homem também, né? Para a produção de colágeno, né? Diz que ela ajuda na produção de colágeno. Quais suplementos podem ser relevantes para a fertilidade de ambos os sexos? Ácido fólico, vitamina D, ômega 3, complexo B, vitamina C, selênio e zinco, que são antioxidantes. Perfeito, perfeito. O que não faz mal, gente, não tem problema não, né? Então, muitas vezes vai estar relacionado à fertilidade de ambos os sexos. Por que tem essa diferença? Porque a fisiologia, como a gente viu, da produção de espermatozoide é muito diferente do caso da fertilidade feminina. A fertilidade feminina ela depende de muitos outros processos, muitos outros fatores, né? Desde a anatomia perfeita, né? Para o espermatozoide chegar lá na tuba uterina, a produção do ovócito pelo ovário, a capacidade do útero dela reter, né, uma gestação, estar preparado para uma gestação. Então, são muitos fatores no corpo feminino que determinam, né, a fertilidade da mulher. No caso do homem, o que define a fertilidade? Só a produção de espermatozoide. Se tiver produzindo espermatozoide, e o espermatozoide dele for saudável, o espermatozoide dele tiver as características de mobilidade necessárias, né, não carregarem anomalias aí, ou não ter uma doença autoimune que ataca os próprios espermatozoides, acabou. A fertilidade do homem está relacionada só à produção de espermatozoides viáveis. A da mulher está associada a muitos outros fatores do corpo dela. E que também depende da qualidade do espermatozoide. Tá? Perfeito, gente. Parabéns aí. Vamos dar um intervalinho agora. André? Oi? Agora que eu vi aqui, na hora que eu te mandei o exercício, eu bem esqueci de te mandar a letra C e a letra D da 5, mas eu fiz. Ah, tá. É Stephanie, né? Essas últimas duas agora, os nutrientes. Tá. Deve ter ficado em outra folha, né? Eu acho que eu tava dormindo acordada. Cara, eu fiquei preocupado outro dia. Eu cochilei cadastrando prova no Prova Fácil. Aí eu não sei se a prova foi certa, se a prova... Eu tava olho no exercício, outro olho na autuação. Então eu tava assim meia... Caraca! Jesus! É loucura pura. Ontem eu fiquei até quase meia-noite fazendo esse negócio para entregar. Eu tô exausta. A gente fica mesmo, cara. Muita matéria, André. Eu não vou dar conta disso tudo, não, hein? Vai, Marina. Meu Deus. Para de falar isso. Eu vou esganar você. Se eu tivesse aí, eu te dava um peteleco na orelha. Eu vou te esganar. Você tá dando muita matéria pra gente. Ô, Luta. Mas não tem jeito, cara. Quero ver caber isso tudo na nossa cabeça. Você só tem uma. É muita coisa mesmo. Não, pior que biofísica é chatinho. Difícil, eu acho. É isso. Então tá. Eu vou parar aqui de gravar. Vamos dar um intervalinho. São quantas horas agora? Meu reloginho do computador tá tampando. 9h37. 9h37. Vamos voltar 10 horas, vamos fazer uns 20 minutos de intervalo. Aí a gente volta 10 horas, tá? Toma um café aí reforçado. 10 horas a gente volta. Beleza.